Olá, galerinha! Essa é a nossa penúltima aula. Nesse encontro, nós trataremos do eixo temático Meio Ambiente e Animais. Fiquem atentos, esse eixo temático é bastante importante e poderá cair na sua redação, ok? Vamos lá! Fala, pessoal! E aí, beleza? Olha só, essa é a nossa aula 13. Portanto, gente, é minha última participação aqui com vocês. Nesse estágio do curso, vocês já devem estar bem preparados, conhecedores de muitas informações, desvendando mistérios, sobre a redação Enem, que o tornará um campeão, uma campeã, um aprovado e uma aprovada no Enem, nas avaliações aí de redação que você vier a cumprir, tudo bem? Então, nessa última participação, nós trazemos uma aula prática para você. Trazemos uma aula em que você vai poder exercitar sobre 2 eixos temáticos, tá certo? O professor Lincoln já apresentou a parte 1 desses eixos temáticos e eu venho com a parte 2 desse conteúdo, trazendo mais 2 eixos temáticos para você. Acompanhe aqui comigo com bastante atenção, porque essa aula é incrível e você poderá desenvolver, então, redações a partir desses temas e com os repertórios que nós estamos aqui sugerindo para você. Ok? Vamos lá? O primeiro eixo temático, um eixo temático que desde 2008 não cai no Enem. É impressionante como o tema meio ambiente, super importante, um eixo muito importante, Em qualquer lugar do mundo hoje em dia, falar sobre meio ambiente é importante. Falar sobre meio ambiente com jovens é mais importante ainda, porque nós precisamos entregar um planeta saudável aos jovens e os jovens também precisam saber do seu dever para com o meio ambiente, tá certo? Esse eixo temático é super importante, pode cair a qualquer momento aí no Enem e nós vamos trazer para vocês alguns temas possíveis sobre esse eixo temático. Tema 1. O problema do e-lixo. O que é o e-lixo, professor? O lixo eletrônico, tá? Nós temos um problema gigante no mundo todo e no Brasil com relação aos descartes, de lixos eletrônicos. Então, é o e-lixo, o problema do e-lixo no Brasil. Tema 2. Mudando esse aspecto do lixo eletrônico para a questão do desmatamento. Então, os desafios para diminuir, atenuar o desmatamento no Brasil. Desmatamento também é um problema ambiental muito grande aqui na nossa nação que nós precisamos debater. Sim, a crise hídrica brasileira. Há alguns anos, a gente, no Brasil inteiro, vem passando por questões climáticas que prejudicam o ciclo das chuvas. Portanto, tem momentos em que a seca no Nordeste é muito grande e, ora, essa seca acontece inclusive nas regiões do Sudeste e Sul do país, não é? Então, essa forma desregulada de ciclos de chuva fazem com que nós tenhamos uma crise hídrica no país, inclusive com risco de apagão, tá? A crise hídrica brasileira. Alternativas de energias renováveis. Um pouco de uma consequência muito clara em relação ao meio ambiente é a preocupação com a energia limpa, não é? Com a energia limpa. Isso acontece, a cada dia a gente está vendo que o Brasil e o mundo correm atrás de energias renováveis como solar, e outras tantas, eólica, para ajudar, um país tão grande, com a necessidade energética também gigante, precisa de energias
renováveis. Trouxe aqui 4 temas para vocês. E como eu disse que a aula era prática, que era para você exercitar e que a gente ia sugerir alguns repertórios socioculturais para que você utilize quando for especificamente sobre esse eixo temático, vamos agora trazer um parágrafo que nós desenvolvemos aqui e trazemos para você exercitar. Aqui o tema aqui, ó, os desafios para atenuar o desmatamento do Brasil, foi o escolhido dentre aqueles 4, né? Tá aqui o tema para que você nos acompanhe nesse parágrafo ilustrativo utilizando o artigo 222 da Constituição Federal Brasileira, que a Constituição é utilizada em grande parte das redações que tiram nota 1000, portanto nós sugerimos para você esse repertório sociocultural. Pode prestar atenção que ao longo desse curso você teve acesso, e nós nos preocupamos com isso, o curso Redigir teve essa preocupação de trazer repertório sociocultural para você. Então, como na prova eles pedem para você utilizar um repertório sociocultural que você tenha aprendido durante sua vida escolar, aqui também é sua vida escolar. Aqui também você está estudando e aprendendo. Portanto, nós trouxemos esses elementos, repertório sociocultural, para que você possa relacioná-los na sua redação. Tudo bem? Artigo 225 da Constituição Federal Brasileira trata de meio ambiente. Então, nós trouxemos esse parágrafo para você. Acompanhe comigo aqui, ó. À luz do artigo 225 da Constituição Federal Brasileira, que diz o quê? O meio ambiente ecologicamente equilibrado deve ser preservado para as presentes e futuras gerações. Olha a importância de se debater isso numa redação a nível de exame nacional do ensino médio. Faz-se premente atenuar impactos do elevado índice de desmatamento no Brasil. Todavia, no atual cenário, nossas florestas estão sendo constantemente ameaçadas por ações ilegais que impactam diretamente na qualidade da fauna e da flora nacional. Nesse tocante, há muitos desafios a serem superados. Veja só, pessoal, o tema diz os desafios para atenuar o desmatamento do Brasil. É obrigação do candidato falar dos desafios. Já falei isso para vocês em aulas anteriores. Qualquer coisa, volta. Essa aula vai ficar aí disponível, você pode retornar e assistir quantas vezes quiser. Portanto, desafios tem que ser uma palavra retomada no texto, certo? Há muitos desafios. E aí eu preciso, lá na proposta de intervenção, depois de falar 2 desafios, né, no desenvolvimento 1 e no 2, eu devo retomar na proposta de intervenção, resolvendo e fazendo com que esse desafio seja superado. Tudo bem? Seja por meio da regularização fundiária, o desafio pode ser superado por esse viés, ou do aparelhamento dos órgãos de fiscalização. Fiscalizar mais é um outro viés. Então, aqui é minha tese. Essa tese tem 2 argumentos que vão naturalmente resolver esses desafios. Isso aqui é um exemplo de um texto introdutório, é uma introdução que traz aqui na cor vermelha a contextualização, já traz um repertório, depois vem com a temática e finaliza no terceiro período, finaliza exatamente com a tese e seus 2 argumentos, tá? Ok? O que está de verde aí, todavia, e nesse tocante, são elementos de coesão intraparágrafos, que precisam constantemente aparecer dentro de cada parágrafo após a pontuação, o ponto final. Tudo bem? Vamos continuar com mais um eixo. Um eixo que no Brasil tem crescido muito a busca, a procura por essa área, não é? Essa questão dos animais, seja por meio da medicina veterinária, que é uma área que tem crescido muito no país, por meio de pesquisas, por meio da busca de alunos que querem essa área de atuação, também pelo mercado financeiro relacionado aos animais, tá? Animais domésticos, os pets, né? Comércios virtuais, enfim.
tudo que se relaciona a isso. E também direitos que os animais têm e que muitas vezes são desrespeitados, que também tem sido muito debatido, muito trazido em questão na atualidade. Vamos debater sobre isso, sobre os animais? Venha comigo, olha, temas possíveis sobre os animais. Os constantes maus tratos aos animais no Brasil, infelizmente isso ainda acontece. O uso de animais em experimentos científicos é uma questão bem polêmica, né, a ser debatida. Seria uma redação muito legal, né, um tema de redação legal. O 3, o combate ao comércio ilegal de animais silvestres, né? Olha aí. Inclusive no filme Rio, vocês já devem ter ouvido falar ou assistido o filme Rio. Tem ali o enredo exatamente sobre o comércio de uma ave brasileira, né, em outro país. Comércio ilegal dessa ave, né, que é levada a um outro país. No filme Rio, que podia inclusive ser citado aí no contexto da introdução. E o item 4, o valor dos animais de estimação na sociedade brasileira. Como eu disse, tem crescido esse mercado, né, tanto digital, né, quanto o mercado físico. Então, dá para se debater bastante sobre esses assuntos relacionados aos animais. Vamos ver um parágrafo introdutório sobre esse tema? Vamos lá? O tema seria os constantes maus tratos aos animais do Brasil. É um daqueles temas citados anteriormente, tá bom? Como é que você pode tratar esse tema em uma introdução de sua redação? Eu trago para vocês uma citação que pode ajudar em qualquer tema sobre animais, qualquer um desses 4 temas aí, você pode citar o filósofo prussiano Immanuel Kant. Ele é muito citado nas redações, não é? Às vezes, o Immanuel Kant é citado nas redações, mas sem haver uma pertinência entre a sua citação e o tema. As pessoas citam como repertório filosófico, né? Mas não há aí uma pertinência, tá? Aqui não. Aqui, se você citar exatamente esse trecho, vai haver uma pertinência com os temas relacionados aos animais. Segundo o filósofo prussiano Immanuel Kant, podemos julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais. Perceberam? Qualquer um desses 4 temas aqui, você vai poder utilizar. E outros temas relacionados aos animais, você poderá utilizar o filósofo prussiano Immanuel Kant. Aqui seria a contextualização na sua introdução. Continua com, em revés disso, os constantes maus tratos a animais. Aqui nós tratamos exatamente do tema da frase temática, que é importante ela ser colocada também, para que você cumpra com todas as palavras, seja do assunto ou do recorte temático, e você não tangencie a sua redação, muito menos fuja do tema, ok? No atual cenário brasileiro, precisam ser urgentemente revertidos. Logo, vamos à nossa tese agora. Logo, para alcançar tal expectativa, são necessárias ações efetivas. Aí eu vou citar 2 ações efetivas dentro da minha tese, que esses argumentos vão nortear o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, bem como as 2 propostas de intervenção lá do último parágrafo. Lembrando, mais uma vez, voltem àquela aula sobre planejamento estratégico da redação e você vai ver que é exatamente assim que o candidato deve fazer. Na tese, citar 2 argumentos e de forma hierárquica que desenvolva-os e depois use uma proposta de intervenção execuível para cada um desses 2 argumentos, tá? Eu venho batendo nessa tecla ao longo do nosso projeto, ao longo desse curso, porque é extremamente necessário o candidato ter um projeto de texto estratégico, ok? Então vamos lá. Quais seriam essas ações efetivas? Fiscalizar e punir os infratores é uma ação, bem como incentivar a denúncia desses atos cruéis é uma outra ação efetiva. Tudo bem? Aqui
nessa aula prática, você viu como utilizar repertórios socioculturais coringas em relação ao meio ambiente. Em qualquer tema de meio ambiente, você pode citar o artigo 255 e, em relação aos animais, em qualquer tema sobre os animais, você poderá citar Immanuel Kant. Podemos julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais. E aqui, pessoal, nós finalizamos essa aula prática acreditando que você está num nível, numa qualidade, numa excelência de texto. Tenha fé que esse texto vai conduzir você, candidato, a uma aprovação no vestibular, no Enem. Tenha certeza disso, que o curso Redigir ajudou você a desenvolver uma potência que você já tem, ok? Então, obrigado. Vem aí o professor Lincoln com a nossa última aula. Fiquem atentos, porque ela é uma das mais importantes, ok? Valeu, gente! Até a próxima!